Bom dia, meus queridos seres extraterrestres. Eu estou aqui de volta. Quem não me conhece vai começar a conhecer. Quem já me conhece sabe que eu sou cruel. Eu sou tão cruel que vou bombardear vocês com um assunto terrível, o assunto das revoluções nativistas, revoluções promovidas por pessoas que eram brasileiros no tempo em que Portugal mandava no Brasil. Durante o período colonial, vocês não imaginam a barbaridade que os portugueses faziam por aqui. Altos impostos, eles tinham um verdadeiro sistema de vigilância, era um verdadeiro Big Brother, só que não tinha filmadora, o que tinha eram dedos duros, pessoas que delatavam, que denunciavam. E isso foi criando na população, em especial nas camadas médias da população, e também alguns produtores rurais da época, um ódio pelos portugueses. Nós tivemos revoltas pequenas, outras maiores, mas a situação vinha se arrastando fazia tempo, tá? Mas como você sabe muito bem, nesse país tem muita gente que gosta de cachaça. Uma das primeiras revoluções é a Revolução da Cachaça. É verdade, imagina só. Isso foi em 1660, hein? Para vocês terem uma ideia. Durou de 1660 até 1661, aí um ano e meio, 2 anos, tá? E sabe quem estava bravo? Quem fabricava pinga, cachaça, mé, aguardente. Os produtores de cana obtiveram uma nova fonte de renda fazendo pinga, cachaça, que é nada mais, nada menos do que o caldo de cana fermentado e passado num alambique. Transformava-se o caldo de cana ou em açúcar de cana, ou cana de açúcar, e em cachaça. E isso tinha um valor muito grande. Trocavam-se escravos por barris de cachaça. Levava-se a cachaça e trazia-se escravos. Mas Portugal estava de olho nisso. Vamos cobrar impostos, cada vez mais impostos. E os portugueses sabiam como fazer isso. Controlavam tudo, porque quando o navio saía carregado, eles tinham gente nos portos para ver quantos barris de cachaça foram levados. Quando voltavam os escravos, eles conseguiam calcular qual foi o lucro. Cobravam a cachaça, o imposto da cachaça na ida e o imposto do escravo na volta. Ora, isso foi deixando os produtores de aguardente muito revoltados. E daí rolou uma revolta. Os produtores de aguardente, eles se juntaram. Tinha um que era o chefe deles, chamava-se Jerônimo Barbalho. Lembra do Barba? Jerônimo Barbalho. Ele foi talvez o primeiro revolucionário. Ele fez uma revolução, a revolução da cachaça. E por quê? Porque ele queria beber cachaça? Não, porque ele queria vender cachaça e não queria pagar tanto imposto. Mas os portugueses não estavam dispostos a cobrar menos impostos. Ele bateu o pé, falou: não, aqui quer comprar cachaça, vai ter que pagar um preço maior ou então cobrar menos imposto. Não se entenderam e Portugal mandou fazer, sabe o quê? Enforcar o Barbalho. Ele foi morto. Por quê? Porque se revoltou. Haviam outros produtores de cana, foram absolvidos, mas eles precisavam dar um exemplo, né? Então tiveram que matar o Jerônimo Barbalho. 1660 foi uma revolução, não assim uma revolução, mas uma revolta que resultou na morte do revoltoso. Outros iriam morrer depois, tá? Isso 1660. Mas já vinha assim digamos, uma revolta acumulada, tá? Essa daí entre
os produtores de cana, e depois nós temos uma outra que aconteceu no Maranhão, essa em 1684, 24 anos depois dessa da cachaça, teve outra. Tá? Essa é chamada de Revolta dos Irmãos Beckman, ou Revolta de Beckman. Eram dois irmãos, o Manuel e o Tomás. E o Tomás e o Manuel resolveram se revoltar contra os portugueses. E por que eles resolveram se revoltar? Pelo mesmo motivo. Porque os portugueses traziam mercadoria para cá, e aqui não tinha fábrica, o cara tinha que comprar o que vinha de fora. E os portugueses compravam mercadoria dos ingleses, traziam aqui e revendiam por um preço absurdo. E queriam levar para Portugal o que se produzia aqui. Castanhas, que vinham do Pará, rapadura, cachaça, cana no açúcar, né, que é feito com a cana. E aí eles queriam pagar nada pelos nossos produtos e cobravam um absurdo pelo que eles traziam. E como aqui não tinha fábrica de nada, tinha que comprar enxada deles, facão, quer se olhar, tinha que comprar espelho deles, quer vestir uma roupinha, tem que comprar a roupa deles, sabão, tudo que eles precisavam tinha que comprar dos portugueses, que compravam nos ingleses. Portanto, o preço chegava aqui um absurdo. Os irmãos Beckman falaram, vamos parar com isso. O que é? Vocês querem pagar barato a cana, o açúcar, a garapa, o rapadura, a cachaça? Aqui não, chega. Vocês vão pagar o preço que nós queremos. Os portugueses também não gostaram, tá? E isso daí era um problema que estava se agravando, porque os portugueses começaram a impor tantas normas para que os maranhenses e os brasileiros, de modo geral, comprassem os produtos e vendessem barato, que eles, como eu disse, eram um verdadeiro Big Brother. Eles controlavam o número de escravos, quanto pagavam, e estava faltando escravos. Portugal estava cobrando um preço muito alto. O resultado disso, outra revolução. A base das revoluções, tá? Não esquece disso. Pode ser da cachaça, pode ser dos irmãos Beckman contra os preços altos dos produtos que vinham de Portugal para cá e preços baixos dos que iam daqui para lá. A questão sempre foi imposto. Imposto alto demais. Para você não esquecer, então, seja a Revolução da Cachaça, seja Beckman, seja a Revolta dos Mascates, essa aconteceu em 1710. Mas tá outras também, tá? Tinha dos Emboabas em São Paulo, eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro dessa, porque eu estou falando primeiro do Norte e Nordeste, tá? Essa foi em Recife. A Revolta dos Mascates, não é que os mascates se revoltaram contra os brasileiros. Os mascates são comerciantes, a maioria, a grande maioria, era de portugueses. Eles importavam as coisas que vinham da Europa, tudo que você possa imaginar. Aqui não se produzia nada. A única coisa que se fazia aqui era cachaça e rapadura, pouquinho de algodão, pouquíssima coisa. O Brasil não tinha café ainda nesse momento. Então era cana de açúcar. Tá? E o que acontece? Na hora de comprar, você já sabe, os preços eram absurdamente altos. Então os senhores de engenho, ao invés de se revoltar contra Portugal, perdão, se revoltaram contra os comerciantes. Como se a culpa fosse dos comerciantes. Mas eu já te falei, a Inglaterra vendia para Portugal, Portugal trazia nos navios para cá, é a Covid. Portugal trazia nos navios, os comerciantes daqui compravam, o preço já vinha alto, na hora de vender para o consumidor, o preço era um verdadeiro absurdo. Então, um belo dia, os brasileiros, como eu disse, são revoluções nativistas. Os brasileiros se revoltaram contra os portugueses. E aí o que aconteceu? Maior treta, maior quebra-pau, maior encrenca entre brasileiros, lá de Pernambuco, isso foi lá no Recife, contra os portugueses, que a maior parte do comércio ficava em Olinda. Tinha também em Recife, mas a briga se deu mesmo em Olinda. E aí o que aconteceu foi que dessa briga resultou o seguinte: os
os mascates tiveram suas lojas quebradas, invadidas, e obviamente a briga era sempre a mesma, preço alto e imposto. Ah, outra coisa, os comerciantes portugueses eram encarregados de cobrar impostos, ou seja, além de vender produtos caros, eles ainda cobravam os impostos e mandavam imposto para Portugal. Claro que isso só podia causar uma revolta. Como chamou essa revolta? Revolta dos mascates. Só que quem se revoltou não foram os mascates, foram os brasileiros contra os portugueses, que eram mascates. Revolta contra os mascates, mas é chamado de revolta dos mascates. Tudo que eu estou falando para vocês está da página 116 até a página 118, que você tem que ler. Tem atividade também no final dessa aula, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, na página 116 até a página 118, o que nós vamos ver é um conflito de interesses entre os vendedores de produtos brasileiros, cachaça, cana, rapadura, e os vendedores de mercadorias que vinham de fora. Quando uma coisa vem de fora para a colônia, a gente diz que é da metrópole para a colônia. A metrópole era Portugal e a metrópole trazia os produtos de navio aqui para o Brasil. E aqui esses produtos assumiam um preço absurdo. Então, as rebeliões nativistas nada mais foram do que a perda de paciência, não aguentavam mais, já estavam fartos dos impostos e dos preços altos. Beleza? Isso começa lá em 1660, e em 1684 se agrava, e em 1710 maior quebra-pau no Recife contra os mascates, que na verdade não eram os únicos culpados. Afinal de contas, os mascates eram simplesmente comerciantes, mas pagaram o pato, tá? Teve outra também um ano depois, essa foi na Bahia. Olha só que nós já passamos pelo Nordeste inteiro, tá? Na Bahia foi em 1711. Em São Paulo, vou falar daqui a pouquinho, já estava rolando encrenca também. Mas em 1711, na Bahia, tinha um comerciante lá chamado Maneta. Maneta é um cara que não tem mão, tá? Ele era o chamado Maneta. Esse cara liderou um motim. Não é chamado de revolta, mas é chamado de motim do Maneta. Motim é quando todo mundo se amotina, quando todo mundo se reúne contra alguém que está no comando. O Maneta foi contra os portugueses novamente. E nesse caso, na Bahia, não foi por causa do açúcar a briga, não. Foi por causa do sal. O sal não tinha geladeira naquele tempo. O sal era extremamente importante para a conservação dos alimentos. Então salgava carne seca, peixe seco. Se você não tem sal, você tem que defumar. Mas não é tão gostoso. E mesmo defumado, tem que pôr um pouquinho de sal. Os portugueses falavam, é a nossa chance de faturar. Vamos vender o sal a um preço muito alto. Tá? Você vai pagando, porque precisa, senão tua carne estraga, não tem geladeira. Até que chegou a hora que o Maneta falou, não, peraí, eu sou Maneta, mas eu vou dar uma muqueta nesses portugueses. E aí deu uma baita de uma treta por causa do Maneta que quis dar uma muqueta nos portugueses. E aí o que aconteceu? O motim do Maneta. Motim do Maneta foi na Bahia, tá? Mascates foi em Pernambuco, Beckman foi no Maranhão. Eram, portanto, revoltas nativistas. Quem nasceu aqui contra portugueses, ou por causa do açúcar, ou por causa do sal, ou por causa da cachaça. Tranquilo? Beleza? Em São Paulo, em Minas Gerais, rolou outra encrenca. Um pouco antes dessa que eu acabei de falar do sal, lá na Bahia, foi a revolta dos emboabas. Vocês já estudaram isso com a professora Fabi. Revolta dos emboabas. Os paulistas não estavam afim de que os portugueses viessem comandar como eles estavam comandando, abusando do processo de mineração na época, no ciclo do ouro, e aí acabou saindo um monte de tiroteios entre paulistas e portugueses. Tá? Alguns mineiros entraram também. Mas Guerra dos Emboabas. Emboabas. Guerra dos Emboabas, ou Revolta dos Emboabas. Na verdade, esses caras, eles não queriam era pagar imposto, tá? Teve um outro também por causa do ouro. Essa foi em 1720, um pouquinho depois.
é a revolta de Filipe dos Santos. O Filipão, é o seguinte, Filipão estava muito bravo, isso foi em 1720, muito bravo porque os portugueses, como o ouro vinha decaindo, não produzia mais como tinha antes, eles estabeleceram uma regra nas casas de fundição. Casa de fundição era outro Big Brother, porque quando você tira o ouro, ele sai na forma granuladinha, você tem que purificar. Para purificar, você tem que levar na casa de fundição. A casa de fundição era dos portugueses. Quando você levava para fundir o ouro, que é obrigatório, senão você vai ficar com um pozinho na mão, tem que fundir, tem que ir para a casa de fundição. Você tinha que deixar 20% de tudo que você tinha coletado de ouro. Ah, não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Por quê? Os portugueses queriam 20%, mas o ouro estava fracassando, não estava legal. O Filipe dos Santos, então, o que ele faz? Reúne todos, não reúne os santos, não. Santo não, reúne os capeta. E aí ele pega todo mundo, o Filipe dos Santos, e faz uma baita de uma revolta chamada de Revolta do Filipe dos Santos, ou Revolta das Casas de Fundição. Lá foram lá quebrar as coisas, fizeram uma encrenca danada. Revolta de Filipe dos Santos. Por quê? Porque Portugal queria 20% de todo o ouro produzido. Chamava-se o quinto ou a quinta parte. Tá? Quinta parte é 20%. Por causa da quinta. A revolta da quinta, também chamada de Revolta de Filipe dos Santos, que brigava com os capetas dos portugueses. Tranquilo? Beleza. Revolta da cachaça, vocês já sabem. Agora, por que será que estava rolando tanta encrenca, hein? Bom, você já sabe que basicamente por causa dos impostos. Mas não era só isso não, cara. Tinha mais coisa. Nessa época, daí para frente, começa na Europa o período chamado Iluminismo. Os iluministas tinham ideias liberais, ideias de liberdade, portanto, ideias de independência. Você quer ser livre, você quer ser independente. Opa, mas para ser livre eu preciso me livrar de quem? De quem manda em mim. Quem manda em mim? Portugal. As ideias iluministas começam a fermentar na cabeça de paulistas, de mineiros, de baianos, e começa a surgir um movimento para libertação, liberdade. Na França, o iluminismo pregava três linhas principais: liberté, égalité e fraternité. Liberté é liberdade. Liberté, égalité, igualdade. Fraternité. Espera um pouco, mas quem tem escravos não pode dar liberté para os escravos. Vai começar um problema aí. Quem tem um chefe, um governo, uma metrópole, para se livrar da chefia da metrópole, dos impostos da metrópole, para você se libertar, fazer a sua independência, você vai ter que lutar, porque eles não vão querer largar o osso. Portanto, essa ideia iluminista, ela é muito boa na teoria. Na prática, trazia um monte de outros problemas. Um dos problemas era a escravidão. Para ter liberdade, para ter igualdade, para ter fraternidade, tem que acabar com a escravidão. Se o brasileiro não gostava de pagar imposto para Portugal, será que os negros gostavam de ser escravos? Pensa bem. Sabe, o iluminismo trazia uma proposta que os próprios iluministas não estavam se dando conta. Eu quero me livrar de Portugal, mas quero continuar tendo escravo. A Revolução dos Estados Unidos foi um outro problema. Eles tiveram lá uma guerra entre eles, a Guerra da Secessão, basicamente por causa dessas ideias. O iluminismo ajudou a se livrar da Inglaterra, mas e depois a questão dos negros, hein? Como é que fica? Vamos dizer assim, esses conflitos, eles iriam nascer, mas ao mesmo tempo o iluminismo trouxe ideias de liberdade econômica. Teve um carinha chamado Adam Smith. Esse cara, ele é sensacional. Ele fala que o mercado deve fluir naturalmente. Isso é a lei da oferta e da procura. Era uma outra regra francesa. Laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller. Deixa fazer, deixa passar, deixa. Laissez-faire, laissez-passer. Deixa ir, laissez-aller. Isso é a ideia de que quem domina o mercado é a oferta e a procura, a lei da oferta e da procura. Mas quem dominava o mercado era a Inglaterra. Quem dominava o mercado eram os mascates, eram os portugueses.
era a cobrança de impostos. E o Adam Smith dá uma ideia, diz, não, quem tem que dominar o mercado é o mercado e não os líderes. Por quê? Porque se tem muito açúcar, o preço cai naturalmente. Se tem muito sal, o preço cai. Se falta sal, o preço sobe. Isso chama-se lei da oferta e da procura. Essas ideias começaram a chegar aqui no Brasil. Só que não, né? Os portugueses não queriam isso. Eles queriam manter o domínio, o monopólio da metrópole sobre a colônia. E isso, obviamente, vai acabar gerando revoltas. As raivas estavam acumuladas, as ideias liberais francesas dos iluministas, as ideias de um comércio livre, sem interferência das metrópoles, e ao mesmo tempo a grande contradição. Eles queriam ter liberdade, mas não queriam dar liberdade aos escravos. Isso tudo vai formar uma rede de interesses que vão resultar em muitos desentendimentos e, no final, as ideias liberais e iluministas no Brasil vão acabar trazendo a nossa independência, como também por toda a América Latina. O liberalismo econômico e as ideias de laissez-faire, laissez-passer, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, foram, assim, as molas mestras para as grandes revoluções de independência na América Latina e no Brasil. Sobre isso nós vamos estudar depois na página 119 em diante. Mas você tem uma atividade para fazer, tá? Tem uma questão aqui para você responder, você vai ler o texto que está na página 119, são duas questões. Essas duas questões deverão ser resolvidas. Eu vou postar isso para você amanhã e depois você vai provar que esteve presente respondendo a essas importantes questões que estão na página 119. Um beijo e até depois.